Graça e paz. Mais uma quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de fevereiro. Continuar estudando uma vida com propósito. E hoje nós vamos falar sobre equilibrando a sua vida. Quero ler dois textos com você. Tá? Vai estar um pouquinho diferente da sua tradução, porque eu usei umas outras traduções. Efésios 5:15, que diz: portanto, vivam com devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. 2 Pedro 3,17: não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Bem-aventurados equilibrados, pois subsistirão mais do que todos, vão muito mais além. Uma das competições das Olimpíadas de Verão, é o pentatlo. Ele é composto de 5 modalidades: tiro ao alvo, esgrima, equitação, corrida e natação. Tem uma prova mais ou menos parecida nas Olimpíadas de Inverno, que eu não lembro agora o nome, mas são várias provas. E o objetivo do pentatlo é vencer todas as 5 e não apenas uma ou duas. A nossa vida é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos em equilíbrio. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados em Paulo em Efésios 4 e exemplificados, foi dado exemplo por Jesus em João 17. Mas estão reunidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas duas declarações resumem tudo que a gente tem visto até agora, desde quando a gente começou a ver uma vida com propósito. São os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o coração. Você foi planejado, criado, colocado sobre a face dessa terra para adorar a Deus. Adorar a Deus. Não importa se você acha que não dá conta, porque a oração não é pra gente, a oração é para Deus. É focada em Deus. Entendeu isso? É focada em Deus, em quem Deus é. Segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente foi formado para servir. O nosso propósito é de demonstrar amor para outras pessoas por meio do nosso ministério. Vão e façam discípulos. Você foi feito por uma missão: compartilhar a mensagem das boas novas do Evangelho. Compartilhar e evangelização. Batiza esse povo. Você foi formado para fazer parte de uma família. A família de Deus. Através do batismo, somos todos uma família. Ensine todas as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, seu propósito é amadurecimento através do discipulado. É aprender. A aprender. Um compromisso sério com o grande mandamento e a grande comissão fará de você, de mim, um cristão nota 10. Manter esses 5 propósitos em equilíbrio não é uma tarefa fácil. Você tem que pensar nisso, né? Você tem que trazer isso, você tem que ficar... É igual dirigir carro. Você começa a dirigir um carro, gente, é uma loucura você tentar fazer com que tudo aquilo funcione. Mas depois de um tempo, você faz automaticamente todas as coisas. Então, no começo, trazer todos esses propósitos para a mente dá uma confusão terrível. Você não sabe se você aperta um pedal, se aperta outro, faz isso e aquilo. Mas depois, quanto mais você faz, mais isso se torna natural, mais você faz natural. Nós temos tendência às vezes de exagerar, né? Aquilo que é mais fácil, para nós, né? A gente se identifica mais, a gente faz muito mais. Aquilo que a gente não se identifica, a gente faz bem menos, ou a gente larga de mão, né? A gente acaba ligando. Mas aí, no meio da caminhada, a gente pergunta: e daí? E agora? Tudo isso que eu tenho estudado significa para mim, significa para minha família? O que eu vou fazer a respeito disso? Paulo diz: põe em prática. Põe em prática o que vocês receberam e vocês aprenderam. O que a gente precisa fazer é uma inspeção espiritual periódica. A gente tem que pegar uma lanterninha e olhar a nossa vida espiritual de vez em quando. Você está entendendo? De vez em vez, tem que dar uma olhada. Porque a melhor forma de equilibrar esses 5 propósitos na vida é fazer uma avaliação
periódica de nós mesmos. Deus dá grande valor ao hábito da autoavaliação. Nós somos várias vezes orientados pela palavra de Deus a fazer isso. Olha para você mesmo. Lembra o texto da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É para examinar, é para olhar, é para ver como é que está a nossa vida espiritual. A Bíblia diz que examine-se para ter certeza de que estão firmes na fé. Não se desviem achando que está tudo garantido. Realizem em si mesmos exames regulares, testem-se. Se falarem no teste, façam algo a respeito. 2 Coríntios 13:5. Para manter a saúde física, você precisa fazer exame regular. Você vai no médico pelo menos uma vez por ano. Se não vai, pelo menos deveria fazer um check-up para ver se está tudo ok. Fazer todos os exames de sangue para saber se não tem nenhum problema. Para a sua saúde espiritual, você precisa fazer uma verificação. Como é que está a sua vida de adoração? Como é que está a sua vida de comunhão? Como é que está o seu crescimento de caráter? O seu ministério, a sua missão? Como é que está? Adoração, comunhão, crescimento do caráter, ministério e missão. Como é que está isso na sua vida? Jeremias aconselhou, vamos fazer um bom exame na maneira de que estamos vivendo e reorganizar nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Transmita ao outro que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender é transmitir aquilo que você já aprendeu. Veja bem, tem muita gente que fala assim, mas eu não sei nada. Você sabe o A? Então você já sabe ensinar o A. Aí você foi para o B, alguém te ensinou o B. Aí você já consegue ensinar o A e o B. Ninguém está falando para você dar um curso de teologia sistemática e uma coisa extremamente complexa que só a gente que estuda 30 anos aquele assunto sabe. É aquilo que você conhece, que você tem aprendido na sua caminhada. É isso que você tem que passar para frente. Quanto mais você passa, mais você cresce, mais você compreende o propósito da sua vida. Você tem a responsabilidade de levar essa mensagem a outras pessoas. Deus está te chamando para ser mensageiro. Deus está te chamando. Paulo disse, agora quero que vocês digam essas coisas a seguidores confiáveis, para que possam dizer aos outros. 2 Timóteo 2, a segunda parte do verso 2. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Tiago disse, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não peca, meu irmão. Não precisa pecar. Vai lá, passa para frente, faz. Transmite seu propósito de vida. É muito mais do que uma obrigação, é um privilégio. Tem gente que adoraria compartilhar e não pode, porque não pode. O ambiente onde mora, é fechado, o país é fechado, aí ele não consegue falar e queria tanto passar para frente aquilo que ele sabe. Isso é privilégio. Nós, como povo brasileiro, temos esse privilégio, de passar para frente. E não se esqueça, tudo destina-se à glória de Deus. O motivo pelo qual nós transmitimos o que nós aprendemos é a glória de Deus. Sempre a glória de Deus, o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou essas palavras, ele ainda não tinha morrido pelos nossos pecados. Então como é que a obra dele tinha completado? Como é que a obra estava completa? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto do que nós chamamos expiação pelos pecados. Ele estava falando uma coisa diferente. A resposta está no que ele disse nos 20 versículos seguintes da sua oração, João 17, do 6 ao 26. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, a adorar. Ensinou a amarem uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem o discipulado. E mostrou-lhe como servir o ministério. E os enviou a levar o evangelho aos outros, a sua missão.
Jesus, ele foi o exemplo de vida dirigida por propósitos e também ensinou isso aos outros, como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Hoje em dia, Deus chama a cada um de nós para realizarmos a mesma obra. Ele não quer apenas que a gente viva só nessa terra, sabe? A gente fica na janelinha vendo a paisagem passar. Deus quer que a gente ajude outras pessoas a viverem com propósitos, a viverem plenamente na presença de Deus. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo essas pessoas para a comunhão, ajudando essas pessoas a amadurecer e a descobrir como servir e então tornar a enviar essas pessoas para que elas possam impactar com as suas vidas outras pessoas e essas sejam alcançadas. É disso que se trata uma vida dirigida por propósito. É disso. Independente da sua idade, o resto da sua vida pode ser a melhor parte dela, se você começar a viver hoje com propósitos. Equilibrar a sua vida, fazer um autoexame e ver onde você precisa melhorar. E não guarda a mensagem. Passa para frente, cada dia mais. Passa o que você sabe. Passa o que você sabe, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Adore a Deus, esteja em comunhão com o outro. Aprenda, compartilhe, viva para Cristo e a missão que Ele deixou para a gente. Deus abençoe sua vida. Um bom restante de semana, em nome de Jesus. Beijo grande.